e que ele acha que ele é assim a maior prateleira do mundo, não é nem do Brasil. Porque foi muito dinheiro que colocaram para o Pedro. Flamengo, não é por ser do Flamengo, nada, absolutamente nada disso. É pela questão de ser um bom jogador, um grande jogador que poderia ajudar a seleção brasileira, não tenho nenhuma dúvida disso, no momento em que o futebol brasileiro está carente de talentos, de jogadores com qualidade. O assunto que eu quero tocar é que o Tite já tinha falado com relação a essas séries de lesões de jogadores e o calendário do futebol brasileiro. Não é de hoje que o futebol brasileiro é capenga e é desse jeito, não é de agora. Agora o agravante é que o time do Flamengo tem quase 10 jogadores machucados, são 9 jogadores entregues ao departamento médico, todos eles jogadores de primeira linha, do primeiro time do Flamengo. Então isso faz com que a gente possa até repensar nesse futebol em termos de calendário. O que se faz com o atleta de futebol aqui no Brasil, principalmente com viagens longas, não se aproveita, por exemplo, é inadmissível que a gente reclamava aqui do Asa, que o Asa viajou para jogar na Bahia, ia ter outro jogo, em vez de ter outro jogo na Bahia no final de semana. Na verdade, Juazeiro e Petrolina, que fica aí a 1 quilômetro um do outro, e aí teve que retornar para depois viajar novamente, uma viagem desgastante para fazer outro jogo. Quer dizer, a CBF, já que o calendário é apertadinho e não tem como mudar, a CBF poderia pensar em uma forma de, por exemplo, se você vai jogar na Bahia contra a equipe do Vitória, que você faça o jogo contra o Vitória e na outra semana você faça o jogo contra o Bahia. Você entendeu? Aí você evita evita os desgastes das equipes de futebol. Mas não, é um vai e vem tremendo, é uma brincadeira com esses times de futebol que geram um desgaste, a gente sabe disso, e essa série de contusões que vive o futebol brasileiro. Olha, Guimarães, eu tenho as minhas reticências com relação a essa questão de calendário no futebol brasileiro. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, é como se isso fosse um problema do futebol brasileiro somente de agora. E nada contra o Tite. Mas eu falei na semana passada, ou há 10 dias atrás, o que eu penso sobre o Tite quando ele fala sobre isso. Ele está do lado de cá, vamos colocar assim, técnico de clube, e aí ele reclama do calendário. Mas ele passou 6 anos na CBF, lá dentro da CBF, com um peso grande, e ele não ajudou de repente a mudar essa realidade como técnico de futebol, onde ele poderia ter aproveitado esses 6 anos que ele tinha à frente da seleção brasileira para dar a colaboração dele, mas não, ele ficava calado, ele não falava nada, ele não tocava sequer nessa questão de calendário. Aí agora ele assume o Flamengo, o time mais rico do futebol brasileiro, e que teoricamente tem a obrigação mais do que os outros de ganhar títulos, e o Flamengo não tá jogando, na minha opinião, pelo elenco que tem, o Flamengo tá jogando nada com o Tite, pelo contrário, é um futebol medroso, um futebol que tem talento, tem elenco para jogar muito mais ofensivo, muito mais alegre, mas a característica do Tite é o medo de perder, é muito maior do que a ousadia de ganhar. Aí o Tite toda hora, todo instante, como se fosse para criar uma cortina de fumaça no trabalho dele, ele sempre bate nessa questão das contusões. Aí vamos lá, tem 10 jogadores. O Michael voltou pro futebol brasileiro tem mais ou menos 2 semanas. No segundo jogo que ele fez pelo Flamengo, ele abriu uma contusão muscular, vai ficar talvez aí mais de um mês parado. O Michael não estava no futebol brasileiro, então não foi calendário. Então eu prefiro entender e enxergar como uma fatalidade, infelizmente. Eu estava inclusive assistindo a um vídeo hoje de ex-jogadores e muitos vão de encontro ao que diz o Tite, inclusive jogadores que foram do Tite, alguns que jogaram com o Tite. Eu estava vendo um vídeo hoje do Vampeta, por exemplo. O Vampeta disse o seguinte, na opinião dele: se jogava até muito mais antes do que se joga agora. Antes a gente jogava Rio-São Paulo, Campeonato Paulista, e os estaduais tinham um peso bem maior do que hoje, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana.
Então você jogava tudo isso em uma temporada só. Aí o Vampeta disse até o seguinte: talvez um dos problemas seja a preparação do jogador hoje. E ele falou o seguinte: na nossa época a gente corria 10, 11 quilômetros nos treinamentos, ou seja, eram treinamentos mais aeróbicos. E você tinha o coletivo. Hoje em dia, você trabalha muito explosão do atleta. É campo reduzido, é pique de 100 metros. Dificilmente você faz um trabalho de resistência. Você não faz mais coletivo. Então talvez você force muito mais a musculatura do atleta do que se forçava antes. E aí, claro, a consequência vem no jogo. E eu não ouvi isso só de um jogador. Ouvi inclusive de um educador físico hoje, assisti um vídeo nesse sentido. A forma que se treina hoje se exige muito mais da musculatura. Então não é questão de calendário. Não é questão de calendário. Eu prefiro entender que o Tite, na minha opinião, ele cria uma cortina de fumaça para proteger, para blindar o trabalho dele à frente do Flamengo. E no meu modo de ver, não é bom. Para mim, não é bom. Agora, se você pode discutir calendário, claro que você pode. Agora, você querer, toda hora, todo instante, você querer associar as contusões, principalmente os jogadores do Flamengo, que o Flamengo é quem mais tem batido nessa tecla. Você não vê os outros times da primeira divisão, você não vê os outros técnicos da primeira divisão reclamar tanto do calendário e associar tanto resultados negativos ao calendário como o Tite associa à frente do Flamengo. Eu comungo da mesma forma do Oswaldo. Essa é uma reclamação, né? Mas se falaram sobre isso. Sim. Mas se falaram muito sobre isso, né? E vem se falando, alguns reclamam, outros não. Mas é um preço que se paga também a respeito das competições que você quer participar. E quem quer ganhar tudo. Mas tem elenco até para se poupar em alguns momentos. Até a questão das lesões, Oswaldo, isso também é falado, né, sobre diversas circunstâncias. Eu tenho acompanhado muito essas discussões, mas eu estou nessa sua ótica aí. Não mudaria uma vírgula sequer. Rivelino. É verdade que o calendário é apertado, mas também não é por culpa disso, como o Oswaldo acabou de citar esse exemplo aí do passado, né? Agora o Flamengo deixa realmente a desejar para o time que tem no papel com relação às conquistas. Se você for ver esses jogos que envolvem seleções sul-americanas, o Flamengo tem jogador de quase todas as seleções, né? E quando é dentro de campo não tem correspondido. E agora com essas contusões aí existentes no elenco, o Flamengo tem um campeonato brasileiro pela frente ainda com possibilidade de chegar e tem essas duas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, que ele está nas partes mais decisivas das competições. Então, e quer ganhar, né, também, quer ser dentro. E como não são contusões recorrentes em todas as equipes, a ideia que se dá é que o trabalho do Flamengo tá errado em algum lugar. Certamente, porque no papel é um time. Muito se falava isso do São Paulo 2 anos atrás. A quantidade de lesões era absurda. Aí fizeram várias mudanças no departamento médico, em trabalho físico. Fizeram várias mudanças para se adequar. Pouco se tem lesões nos últimos anos. Esse que é o ano que pouco se tem lesões. Mas assim, o Asa, por exemplo, esse ano não teve. Mas também o calendário do Asa foi maneiro. Um calendário de você jogar somente uma vez por semana. Então não tinha esse cansaço. No segundo semestre, não tinha esse cansaço todo. Mas assim, se você analisar o que essas equipes jogam, é brincadeira. Agora é evidente que como ninguém está reclamando disso, só o Flamengo, e somente o Flamengo que tem esse montão de jogadores machucados, é possível que o trabalho não esteja lá uma maravilha. Perdeu uma grande referência, o Pedro. E na verdade perdeu outro e sobre também, o né? Pedro, Gabigol. E tem o Gerson também. O Gerson, apesar de não ter sido desconvocado da seleção, mas ele também, quando retornar ao Brasil, vai passar por exames. Retornar ao Brasil não, eles estão no Brasil, estão em Curitiba, mas quando retornar pro Flamengo, ele vai passar por exames, porque ele ainda sente uma situação que ele sentiu quando ele voltou da altitude do jogo do Bolívar, e tem preocupado ao Flamengo e a seleção também. Inclusive ele ficou afastado dos últimos treinos, e o Gerson também pode ser problema para o Flamengo, assim como o Pulgar. Oi? Não, só um detalhe sobre o Pedro. Acho que uns 10 dias atrás, o Flamengo recusou uma proposta milionária que azar, que fizeram para tirar o Pedro do Flamengo.
E aí, resultado, o Flamengo chegou a dizer que o Pedro era inegociável. Exato. É aquela tal coisa, sabe? Então foi praga. É assim, mas não é o que eu penso, Guimarães, é o seguinte. Eu quero que entendam. Eu sei, claro, o produto é meu, eu vendo se eu quiser. E eu vendo pelo preço que eu quero. Se você quiser botar preço, tudo bem. Se não quiser, não leva. É um direito que tem. Isso. Agora, eu sinceramente, é porque às vezes quando a gente fala do Flamengo, por ser um time assim, da maior torcida do país, aí as pessoas acham que é uma coisa direcionada ao Flamengo, mas não é. E muitas coisas eu tenho escutado de jornalistas, de pessoas que envolvidas diretamente no futebol. Talvez muitas coisas que aconteçam com o Flamengo, também essa empáfia que o Flamengo criou de ser o time mais rico do Brasil, de ter poder, de comprar quem ele quer, de trazer quem ele quer. E o Flamengo se colocou numa situação muito acima dos demais e que ele acha que ele é assim a maior prateleira do mundo, não é nem do Brasil. Porque foi muito dinheiro que colocaram para o Pedro. E aí, resultado, e agora? O jogador só joga talvez no final do primeiro semestre do ano que vem ou no início do segundo semestre do ano que vem. Onde você poderia ter faturado uma bolada. Aí você não vai contar, você não vai poder vender o jogador agora, vai ter que continuar pagando o jogador, e o Flamengo já disse, com a contusão do Pedro vai ao mercado, vai tentar contratar para conseguir preencher essa lacuna que ficou. Então, no lugar de ganhar, vai continuar pagando um salário milionário ao Pedro e ainda vai gastar muito dinheiro para trazer essa peça de reposição.